Ciao ragazzi, bentornati ou benvenuti sul nostro canale Italiano com Le Borges. No vídeo de hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos falar sobre 5 erros comuns para aqueles que estão começando a aprender o italiano, ok? Fiquem com nós até o final desse vídeo e roda a vinheta! Bom pessoal, o primeiro erro é não usar corretamente as preposições. Esse com certeza é um assunto que assusta muitos estudantes de italiano. Isso porque nós temos inúmeras preposições diferente do português. Então eu vou mostrar aqui no quadro 3 frases para vocês terem uma ideia de como nós utilizamos essas preposições. Primeira frase: domani andrò al cinema. Domani andrò al cinema. Ou seja, amanhã irei ao cinema. Esse al, ele é uma preposição articulada. Caso vocês não tenham visto o nosso vídeo de preposições, eu vou disponibilizar aqui em cima para vocês darem uma olhada depois. Mas, resumindo de uma forma bem geral, nós temos as preposições simples e as preposições articuladas. E essa, no caso, é uma preposição articulada. E por que articulada? Porque ela é formada pela junção de uma preposição simples mais um artigo, que seria qual? A preposição simples a mais il. Então, juntando a preposição simples a mais o artigo il, vai ficar al. Domani andrò al cinema, ok? Eu vou apagar aqui para a gente ver outro exemplo. Ho visto dei paesaggi bellissimi in Italia. Aqui, qual seria a nossa preposição articulada? Seria dei, ok? É formada por a preposição di, ok? A nossa preposição simples, mais i. Ho visto dei paesaggi bellissimi in Italia. Ou seja, eu vi umas paisagens belíssimas na Itália. E agora a gente vai ver o terceiro exemplo. Sono arrivata in Brasile nel 2012. Nessa frase aqui, a gente tem duas preposições. Nós temos in, que seria uma preposição simples, e nós temos nel. Essa daqui é uma preposição articulada. Ela é formada pela preposição simples in mais il, ok? Então, juntando a nossa preposição simples in mais o artigo il, vai ficar o quê? Nel, tá bom? Não utilizar o plural corretamente. No italiano, nós não formamos o plural acrescentando um S como no português. Em vez disso, nós modificamos a última vogal em I ou em E. Eu vou mostrar para vocês aqui no quadro uns exemplos para vocês terem uma ideia de como isso funciona, tá bom? Nós temos a palavra bicchiere, ok? Bicchiere, bicchiere quer dizer copo. Esse daqui é o nome que está no singular. E no plural vai ficar como? Vai ficar bicchieri,
esse é o caso que é uma palavra masculina, tá? Então, nós temos il bicchiere, i bicchieri. Aqui é il bicchiere e aqui i bicchieri. O copo, os copos. Segundo exemplo. Agora, uma palavra feminina. La casa. La casa é simplesmente a casa. E como é que vai ficar no plural? Vai ficar le case. Ok? Então, percebam que a gente está modificando a última vogal. Aqui, nesse caso, o E virou um I. E aqui, o A virou um E. Ok? Outro exemplo para vocês entenderem isso melhor. Il gelato. Il gelato quer dizer o sorvete. No italiano também é uma palavra masculina. E como vai ficar no plural? Il gelato, i gelati. Ok? Nesse caso, o nosso O, ele se tornou um I. Il gelato, i gelati. Agora, outra palavra feminina. La chiave. La chiave quer dizer a chave. Ok? Esse é o singular. La chiave, que termina em E. E no plural vai ficar como le chiavi. Ok? Então, é assim que funciona o nosso plural no italiano. Lembrando também que nós temos uma aula só sobre isso, só sobre singular e plural. Caso vocês não tenham visto essa aula, eu recomendo vocês assistirem, que eu vou deixar aqui em cima, tá? É uma aula bem básica para quem está começando a estudar o italiano, tá? Então, esse daqui é como funciona o nosso plural. O terceiro erro comum é a dificuldade em pronunciar palavras que possuem consoantes duplas. Você que já está começando a aprender o italiano já deve ter percebido que no italiano existem muitas palavras com consoantes duplas. Elas são pronunciadas com mais ênfase do que as consoantes simples. E isso é muito importante, você saber quando que temos que dar essa ênfase na pronúncia, porque às vezes o significado pode mudar totalmente. E eu vou dar para vocês 2 exemplos para vocês verem como isso muda. Nós temos a palavra capelli, que quer dizer cabelo, tá? A palavra capelli quer dizer cabelo. Só que nós temos a palavra capelli, ok? Vejam como aqui nós temos 2 consoantes que são duplas. Aqui eu falo capelli e aqui capelli. Então esse quer dizer cabelo e esse aqui quer dizer chapéus, tá? Percebam como a diferença na ênfase da pronúncia muda totalmente o significado. Então, capelli quer dizer cabelo e capelli quer dizer chapéus, ok? Vamos ver outro exemplo. Nós temos a palavra palla. Palla com 2 L. Palla quer dizer bola. E nós temos também a palavra pala com apenas um L, tá? Aqui nós temos a consoante dupla e aqui a consoante simples. Pala com um L quer dizer pá, ok? Pá. Então percebam como essa ênfase na pronúncia pode mudar totalmente o significado das palavras. Então isso é muito importante na hora de você pronunciar as palavras que possuem as letras duplas. Bom, o quarto erro é utilizar voglio para fazer pedidos.
No italiano, nós utilizamos a forma condicional do verbo volere para fazer pedidos, que seria vorrei, ok? Essa é a forma que a gente utiliza para fazer pedidos. Vorrei. A forma do presente indicativo io voglio, que seria essa daqui, io voglio, ela não é utilizada, não é recomendado utilizar para fazer pedidos. Isso porque pode soar muito direto e pouco educado, tá bom? Então, sempre que você for fazer pedidos em restaurantes, bares, sempre que for um pedido para outra pessoa, o recomendado é utilizar vorrei, ok? Vejamos um exemplo para vocês entenderem melhor. Aqui no primeiro exemplo eu falo voglio un caffè, tá? Imaginem que a gente está em um restaurante ou em um bar e eu faço esse pedido ao garçom. Voglio un caffè. Isso daqui, traduzindo, seria quero um café. Só que nós temos a forma mais educada, que seria com o condicional vorrei. Vorrei un caffè, per favore, ok? Vorrei un caffè, per favore. Aqui, esse daqui, traduzindo para o português, seria gostaria. Então, percebam como esse daqui, ele soa muito mais educado do que apenas voglio. Esse seria o português para quero, ok? E esse seria gostaria. Embora eles sejam do mesmo verbo que é volere, o significado, ele é diferente, ok? Então, nesse daqui, vorrei un caffè, per favore, ele soa muito mais educado e cordial do que apenas voglio un caffè, tá bom? Então, sempre que você for fazer pedidos, utilize a forma condicional vorrei, combinado? O quinto erro é não utilizar artigos na frente de adjetivos possessivos. Pessoal, sempre que vocês forem utilizar adjetivos possessivos como mio, tuo, suo, nostro, sempre que utilizar esses adjetivos possessivos, é necessário colocar um artigo na frente dele. Então, por exemplo, eu tenho mio cane, que seria meu cachorro. Só que eu não posso simplesmente falar mio cane. Eu tenho que falar il mio cane, tá? Tenho que colocar um artigo na frente do adjetivo possessivo, tá? E o artigo, ele tá concordando com o quê? Com cane, que está no singular e é uma palavra masculina. Então, il mio cane, tá? Essa é a forma correta. Outro exemplo, la mia bicicletta, tá? A minha bicicleta. Essa é a forma correta que nós utilizamos o adjetivo possessivo, colocando um artigo na frente dele, tá bom? Outro exemplo, la mia scuola, que seria a minha escola. Também colocamos um artigo na frente do adjetivo possessivo. E como essas são palavras femininas que estão no singular, eu coloco la, ok? E aqui é il. La mia bicicletta, la mia scuola. Claro, e como toda regra tem uma exceção, nós temos algumas exceções que são não utilizar o artigo na frente de nome de parentes no singular. Então, por exemplo, eu posso falar mia mamma, tá?
minha mamma, que seria minha mãe. Nesse caso, nós não utilizamos o artigo na frente do adjetivo possessivo, ok? Tuo papà, que seria o seu pai, tá? Tuo papà, mio cugino, que seria o meu primo, mio cugino. Sua nonna, seria sua avó, ok? Nesses casos aqui, nós não utilizamos o artigo na frente do adjetivo possessivo. Claro, nós temos uma exceção dentro da exceção, que seria la loro sorella, por exemplo, tá? Seria a irmã delas ou deles, tá? Porque o loro no italiano ele pode significar tanto delas quanto deles. Bom, pessoal, por hoje é isso. Hoje vocês viram 5 erros comuns praticados por iniciantes de italiano e agora você sabe que não pode mais errar esses itens que nós vimos hoje. Se vocês gostaram desse tema, deixem aqui nos comentários se vocês quiserem que eu faça mais conteúdo sobre isso, tá? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!